Oi, pessoal, tudo bem? Renata aqui. Hoje eu quero falar sobre o tema de separação, que na verdade não existe. Mas antes de entrarmos nisso, espero que estejam todos bem, vivendo a sua versão desejada. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Você é mais do que bem-vindo a se inscrever nesse canal. Aqui eu falo sobre tudo relacionado à manifestação. Então, se isso soa bem para você, adoraria ter você aqui. E se você também quer um atendimento personalizado, é só entrar em contato. Vai ser um prazer conversar com você e contribuir para transformar a sua jornada. E eu fico muito feliz pelos comentários que mesmo muitas pessoas têm esse insight de mudança na vida, de transformação somente com os meus vídeos. E é isso que me faz continuar. Gratidão. Então, nós vamos aqui com o exemplo do Pedro. Hoje vamos usar o exemplo do Pedro. Ele estava tentando manifestar a volta da sua ex-namorada. E ele mesmo admitiu que o término foi complicado, cheio de discussões e situações que deixaram ele extremamente abalado. Então, desde então, ele vinha tentando reverter essa situação por meses, mas ele se via preso em um ciclo frustrante, onde nada parecia funcionar. Então ele estava mais ou menos há 6 meses nessa jornada, ainda aprendendo sobre as leis universais e o poder do eu sou. Mesmo começando a entender melhor tudo isso, o Pedro ainda estava muito preso àquilo que ele via no mundo físico, no famoso 3D. Ele dizia algo como: eu entendo que eu preciso mudar por dentro, mas olha o que está acontecendo. Ela me bloqueia e desbloqueia nas redes sociais, segue outros caras. Parece que tudo está contra mim, nada está trabalhando a meu favor. Então, se você está passando por isso também, o que ele estava mencionando, eu quero te dizer que isso não tem a menor relevância, a menos que ele escolhesse ou que você escolha dar importância a isso. Então, voltando aqui para a história dele, né? Tudo isso eram apenas evidências da história que ele não queria mais viver. O que ele precisava era uma mudança de perspectiva, um redirecionamento do foco. Se você não gosta da história que está assistindo, não adianta tentar reescrever o roteiro enquanto o filme está passando. Você precisa trocar o filme, mudar o canal, escolher algo completamente novo. Você não pode refazer o que já aconteceu, mas pode criar algo novo a partir de agora. Tudo começa dentro de você. E o Pedro admitiu que ele achava isso muito difícil. Ele disse: eu tento, mas a realidade me puxa para baixo. Eu tô sempre cercado de pensamentos que dizem que isso não vai dar certo, que eu sou ingênuo por acreditar nessas coisas. Será que essa lei é mesmo real? Ele disse que ele estava cansado, desanimado e estava quase desistindo, sentindo que tudo isso era uma batalha perdida. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia simplesmente abrir mão. Algo dentro dele, uma esperança que ele não sabia explicar. Isso que mantinha ele firme. E aí ele se perguntou: o que eu faço agora? Como eu saio dessa? O Pedro, ele não sabia que o estado emocional dele estava profundamente conectado ao que ele estava manifestando. A dúvida e o cansaço que ele estava sentindo eram normais. Mas o que ele não podia permitir é que essas sensações governassem as ações dele. A mudança que ele queria precisava começar na mente, no coração, no eu sou dele. Ele precisava assumir essa posição de criador da própria realidade, parar de reagir ao mundo externo e começar a criar de dentro para fora. Enquanto ele insistisse em olhar para os bloqueios, para as redes sociais dela ou para qualquer outra coisa no 3D, ele ia continuar reproduzindo essa mesma história. Porque a chave era voltar para si mesmo, para o que ele queria realmente viver e começar a se assumir isso como verdadeiro. Então a pergunta para o Pedro é: se você não soubesse nada sobre manifestação e tivesse passado por esse término, sem nem imaginar que existia uma forma de trazer ela de volta, o que você estaria fazendo agora? Você ainda estaria acompanhando ela nas redes sociais, tentando saber com quem ela conversa, com o que ela está fazendo? Ou já teria seguido a vida em frente? Aí ele respondeu: olha, com certeza eu já teria seguido em frente, porque eu me respeito, sabe? Então, gente, manifestar não significa segurar algo com tanta força. Não significa se apegar tanto a uma situação que você se recusa a soltar. Isso não é manifestação. E também não é assim que você vai conseguir o que quer. Então, o que acontece a sugestão aqui para o Pedro é fazer o quê? É soltar e seguir com a vida.
Mas quando eu digo soltar, eu quero dizer deixar de lado toda essa luta, essa insistência em resolver, consertar ou buscar no mundo externo, no 3D. A gente sempre Tem alguma história de sucesso que alguém já passou por isso? Sempre buscando por alguma validação ou prova de que vou olhar no tarô, uma resposta de sim ou não, eu estou no caminho certo. Pare de fazer isso. Isso é soltar, solte tudo isso. O que você precisa fazer a partir daí é criar algo novo dentro de você. Não só no sentido de uma experiência externa, mas de construir um espaço interno que seja tão agradável, tão completo, tão cheio de satisfação, amor e plenitude, que nada mais tenha tanto peso. Então Pedro pensou, então você está falando isso para eu desistir de tentar voltar com ela? Tipo, ou eu consigo ou não, mas pelo menos eu vou me sentir melhor? E na realidade não é isso. O mundo físico, o 3D, o mundo da imaginação, o 4D, o seu interior, sua realidade, tudo isso é a mesma coisa. Não existe separação, o que está dentro e fora. Quando eu digo que você tem que olhar para dentro, eu não estou falando do corpo físico. Eu estou falando da sua consciência, da sua percepção. Tudo que existe, todo o universo já está dentro de você. A sua pessoa específica, os seus desejos, tudo o que você quer viver. Ou já está vivendo também dentro de você. Então, quando eu digo para você ir para dentro, eu quero que você foque a sua atenção nas coisas que te fazem sentir bem, que te trazem alegria. Seja no mundo externo ou no seu mundo interno, não importa onde esteja. O que importa é criar um espaço onde você possa se concentrar no que é expansivo, nutritivo para a sua vida, no que te faz feliz e no que é gostoso de pensar. Chega dessas conversas internas que não te servem mais. E isso não precisa fazer sentido lógico. E olha como Pedro pensava, né? E eu até tento fazer isso, mas quando eu foco na ideia de nós dois juntos, aparecem pensamentos como, isso não vai acontecer, ela nunca vai voltar, ela deixou claro que nem quer mais falar comigo. E aqui, gente, não é questão que precisa ser sobre você ver os dois juntos. Isso não precisa ser o foco principal. O mais importante nesse caso é a pessoa alcançar o estado em que os sentimentos, pensamentos dominantes dentro da pessoa, seja de quê? Seja de plenitude, seja de satisfação, de alegria, amor, ou o que quer que seja positivo para você. Quem você acredita ser, como você se sente no dia a dia é que vai definir o seu mundo ao seu redor. Isso que vai refletir de volta. Então, muita gente diz, eu visualizei isso, ou muita gente não gosta de visualizar, gosta de fazer afirmação, mas não aconteceu comigo. Sabe, eu visualizei isso, mas não aconteceu como eu imaginei. Não é sobre a visualização em si, nem sobre as palavras que você usa. O mais importante é o estado que essa prática cria dentro de você e o que significa como verdade para a sua vida. E é isso que importa. Você pode imaginar qualquer coisa, unicórnios, arco-íris, ser um atleta famoso, ter uma pessoa específica, uma celebridade, ou então ser uma celebridade, sabe? Se isso te faz sentir bem, o que importa é o seu estado interior que isso gera. As experiências que nós vivemos não vêm das coisas externas. Tudo acontece dentro de nós, não existe um lá fora separado de você. Quando eu escuto, certo? Quando eu escuto, eu tenho feito tudo certo, eu tenho vivido como se o meu desejo já estivesse realizado, mas nada mudou. A verdade é que se você realmente estivesse vivendo nesse estado, você não ia conseguir perceber a falta de nada. Esse é o ponto. O que você sente dentro é o que molda o que você vê fora. Então, o que aconteceu? Ele decidiu desistir, no sentido de parar de lutar e, em vez disso, focar em criar dentro de si um estado tão agradável, tão completo, que isso se tornou o foco dele. Ele se dedicou a isso e 2 semanas e meia depois, ele saiu para encontrar com os amigos e, por acaso, quem apareceu? Aí ele encontrou a ex-namorada dele lá, só que, para surpresa dele ainda, ela se aproximou e disse tudo o que ele quis sempre ouvir, sem ele ter que forçar nada. Então Pedro disse, eu nem foquei nessas coisas. Algumas eu nem cheguei a afirmar. E exatamente, o seu desejo já está garantido no momento que você sente isso. Quando você entra no estado certo, ele aparece na sua experiência de forma natural. E se você ficou até aqui, fica até o final para você
realmente entender e ver o que aconteceu com Pedro, porque muitas vezes nós insistimos que as coisas não estão funcionando porque nós estamos focados, olhando para fora, buscando sempre validação no mundo externo. Olha, gente, hoje eu fiz umas comprinhas online de Natal e hoje eu tava olhando, né, para ver onde é que tá. Aí depois eu me lembrei, gente, isso na vida eu já comprei, vai vir. Então já, solta, certo? Eu olhando, aí, na hora assim eu fiquei consciente, tipo assim, deixa aí, sabe? E isso acaba escondendo de nós o que já está disponível. Tudo que você quer já está aí, mas depende de como você escolhe perceber e viver na sua realidade. Quando você se dá aquilo que deseja agora, vive como se isso já fosse real, o mundo reflete isso de volta. O mundo externo nunca vai validar você antes, ele responde o que você acredita internamente. E voltando aqui pro Pedro, meu querido Pedro, salve, salve Pedro. Esse não é o nome dele, tá? Mas o Pedro ficou muito feliz porque ela quis dar outra chance ao relacionamento, certo? Aí eles saíram algumas vezes. Nas semanas seguintes, conversaram bastante, ele estava super feliz, estava radiante, sabe? Quando você consegue aquilo de volta, aqueles borboletas no estômago e tal, estava vivendo tudo isso. Mas esse é o ponto principal aqui. O que fez tudo isso acontecer foi o estado interior que ele escolheu viver antes de qualquer coisa mudar externamente. É isso que nós dizemos, acreditar no invisível antes de acontecer. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse vídeo. E para você que pensa que eu falo isso para você comprar a mentoria comigo, eu te desejo muito sucesso e que cada vez que você pense isso, as suas vendas multipliquem. Então, continuando a história do Pedro. E aí ele, eu acho que eu estraguei tudo completamente. E o que aconteceu, Pedro? Ela quis recomeçar o relacionamento, ela estava tão feliz em me ver e de se reconectar e tudo mais. Mas durante todo o tempo que a gente passou junto, eu tava com medo, tava me sentindo ansioso, tava nervoso. Eu só pensava nas coisas que ela fazia e o que não fazia, tentando entender o que significavam. E o Pedro, tadinho, fiquei obcecado porque ela não me mandava mensagens no horário que eu queria. Gente, eu era assim. Entre outras coisas pequenas. Então, eu me prendi tanto nisso que no fim ela disse: eu achei que eu estava pronta, mas percebi que não estou. Eu desejo, Pedro, tudo de melhor para você, mas eu não posso continuar agora. O que vocês acham que aconteceu aqui na história do Pedro, gente? O que vocês acham que aconteceu aqui na história do Pedro? E o Pedro, tadinho, ficou arrasado. Eu não acredito que isso aconteceu. O que eu faço agora? Não sei mais no que acreditar. Gente, o mundo físico, o mundo 3D, não é um lugar onde você vai encontrar o que você está buscando. Isso é sério, sim. Você pode manifestar tudo o que você quiser, experimentar coisas incríveis. Mas mesmo assim, o 3D nunca será suficiente para te fazer sentir plenamente satisfeito. O motivo é simples. O 3D está em constante mudança, ele não é confiável nesse sentido. E não tem nenhum problema nenhum em você aproveitar o 3D. Eu quero que você viva intensamente e ame a sua vida, mas não coloque o 3D no pedestal como algo tão importante a ponto de você ponto de viver tentando decifrar logicamente cada detalhe, cada coisa, tem que saber logicamente. Aí você fica, por que isso está acontecendo? O que significa? Onde eu errei? Isso aí só gera mais luta e mais frustração. O 3D é temporário, está sempre mudando. Não dá para usar isso como base para o que você sente. Quando você depende do 3D, você está sempre correndo atrás de algo. Estou correndo atrás de algo. Nunca parece o suficiente. Nunca parece que você chegou lá e parece que nunca vai chegar. Mas a verdade é que você já está lá. Sempre esteve. O que eu quero que você entenda não é que você deve parar de se importar com o 3D. Não, vou ignorar o 3D, não importa o 3D. Não, não é isso. Mas o que você precisa fazer é tirar essa importância excessiva que você dá a ele. O 3D é apenas o reflexo de você, sempre foi. E aí, voltando aqui pro Pedrinho. Falei, né, Pedro, comece a viver agora. Você pode fazer as coisas que gosta no mundo externo, ou criando um espaço aí interno que te faça sentir bem. Se você não puder agir no momento, tudo bem, você sempre pode criar um mundo interno onde você onde você sinta alegria e paz. Quando você preenche com essas sensações, o resto perde o peso que costumava ter.
O 3D não é o objetivo final, ele só reflete o que você já sente e vive internamente. Então comece a se dar o que você deseja agora, sem depender da validação externa. Isso não precisa fazer sentido lógico. Mas que nem eu falo, né? O autoconceito é super importante, Mas aqui no caso do Pedro, se ele tivesse um autoconceito bombástico, ele conseguiria ter mantido esse relacionamento. Então, se você está passando pela situação do Pedro, você não deveria buscar sinais no mundo externo, achando que nada está acontecendo, que não há movimento. Tudo no 3D é um reflexo de quem você está sendo por dentro. Então, quando você se alinha com quem quer ser, o mundo ao seu redor deixa de ser um obstáculo e você começa a aproveitar cada experiência pelo que ela é. Não tem certo e errado nas suas experiências. O seu verdadeiro você não julga nada. Consciência não julga nada, não inclui nada. Ele só quer que você viva, sinta e experimente. Então, quando algo aparece no seu mundo 3D e você não gosta, você reage, não significa que você fez algo de errado ou você precisa melhorar. Isso só mostra que você é um ser completo, cheio de possibilidades e tem a liberdade de escolher diferentes caminhos. Não precisa se preocupar se algo parecer fora do lugar, porque tudo está em constante movimento. Em uma situação que hoje parece de um jeito pode mudar completamente amanhã. Muito rápido. Se você olhar para o 3D e pensar nada muda, tudo é sempre igual. E é isso que você vai experimentar. Mas se você escolher pensar, tudo já está se ajustando, tudo está sempre em transformação, tudo sempre está a meu favor. Você começa a enxergar as possibilidades. Isso aconteceu comigo hoje. Eu comecei a fazer esse áudio e tive que fazer umas outras coisas. Acabei de chegar em casa para terminar esse áudio. Por isso que eu não fiz um vídeo, porque a minha vida está bem corridinha. E no meu caminho para lá, aquele peso no peito, eu comecei tudo conspira a meu favor. Então é isso, aproveite quem você é, valorizar a sua imaginação e lembrar que tudo que vivemos vem de dentro. Quando você para de dar tanta importância ao que você quer conquistar no mundo externo, as coisas começam a acontecer naturalmente. Por quê? Mas por quê? Porque você já sente dentro de si que já tem tudo o que precisa. Então, permita-se viver essa sensação agora. Siga seu dia, aproveite cada momento, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Confie, assuma que tudo está em movimento, sempre evoluindo. Quando você escolhe viver com satisfação, o mundo ao seu redor reflete isso. E se eu não voltar amanhã ou no domingo, que vocês tenham um final de semana incrível. Mas eu vou dar um jeito de fazer vídeos sábado e domingo. Então é isso. Feliz manifestação.